Olá, vamos dar início à nossa leitura do dia. Estamos no dia 151 e as escrituras do dia hoje são 2 Samuel, capítulo 17, versículo 1 ao 29. Em seguida vamos ler o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 23 ao 42. Depois vamos ler Salmo 119, versículo 129 ao 152. E por último vamos ler Provérbios capítulo 16, versículo 12 ao 13. Vamos iniciar nossa leitura a partir de 2 Samuel, capítulo 17, versículo 1. Os conselhos de Aitofel e de Uzai. Depois Aitofel disse a Absalão: Deixe-me escolher 12.000 homens, e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Vou surpreendê-lo enquanto está cansado e desanimado. Farei com que entre em pânico e todo o povo que está com ele fugirá. Então matarei apenas o rei. Trarei todo o povo de volta para você, pois a volta de todos depende daquele a quem você procura matar. Assim todo o povo estará em paz. Este parecer agradou a Absalão e a todos os anciões de Israel. Mas Absalão disse: Chamem agora Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele tem a dizer. Quando Uzai chegou, Absalão lhe falou, dizendo: O parecer de Aitofel é este. Vamos fazer o que ele falou? Se não, diga você o que devemos fazer. Então Uzai disse a Absalão: Desta vez o conselho de Aitofel não é bom. Uzai continuou: Você conhece seu pai e os seus homens e sabe que são valentes e estão enfurecidos como a ursa no campo, roubada dos seus filhotes. Além disso, o seu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Eis que agora deve estar escondido em alguma caverna ou em outro lugar qualquer. E se acontecer que você tenha algumas baixas no primeiro ataque, cada um que ouvir isso dirá que houve matança no povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, com certeza irá desanimar, porque todo Israel sabe que o seu pai é um herói e que os que estão com ele são homens valentes. Eu aconselho que a toda pressa se reúna em torno de você todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que você mesmo os guie na batalha. Então o atacaremos onde quer que se encontre, e facilmente cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra, e não ficará ele nem nenhum dos homens que estão com ele, nenhum só. Se ele se retirar para alguma cidade, todo o Israel levará cordas àquela cidade, e nós a arrastaremos até o ribeiro, até que lá não fique nenhuma só pedrinha. Então Absalão e todos os homens de Israel disseram: O conselho de Uzai, o arquita, é melhor do que o conselho de Aitofel. Acontece que o Senhor havia decidido frustrar o bom conselho de Aitofel para que o mal viesse sobre Absalão. Davi é avisado e foge. Então Uzai disse aos sacerdotes Zadoque e Abiatar: Assim e assim Aitofel aconselhou Absalão e os anciões de Israel, mas assim e assim aconselhei eu. Agora, pois, mandem depressa a seguinte mensagem a Davi: Não passe esta noite nos vales do deserto, mas atravesse logo o rio, para que não seja destruído o rei e todo o povo que com ele está. Jonatas e Aiamaas estavam em Rogel. Uma criada ia até lá e lhes passava informações que eles depois transmitiam ao rei Davi. Eles não podiam ser vistos entrar na cidade. Mas o moço os viu e contou a Absalão. Então os dois partiram às pressas e entraram na casa de um homem em Baurim, que tinha um poço no seu pátio, ao qual desceram. A mulher desse homem pegou uma corda
e a estendeu sobre a boca do poço, e espalhou grãos de cereais sobre ela, e assim ninguém suspeitou de nada. Quando os servos de Absalão chegaram àquela casa, perguntaram à mulher: onde estão Aiamaas e Jonatas? A mulher respondeu: já passaram o ribeiro. Eles saíram a procurá-los, mas não conseguiram achar. Então voltaram para Jerusalém. Depois que eles foram embora, os dois saíram do poço e foram avisar o rei Davi. Disseram: levantem-se e passem depressa as águas, porque assim e assim aconselhou Aitofel contra vocês. Então Davi e todo o povo que estava com ele se levantaram e passaram o Jordão. Quando amanheceu, não havia um só que não tivesse passado o Jordão. Quando Aitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido, preparou o jumento e foi para casa, na cidade em que morava. Pôs em ordem os seus negócios e se enforcou, morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. Davi chegou a Maanaim. Absalão, tendo passado o Jordão com todos os homens de Israel, colocou Amasa no comando do exército em lugar de Joabe. Amasa era filho de certo homem chamado Itra, o ismaelita, que era casado com Abigail, filha de Naás, irmã de Jeruía, a mãe de Joabe. E assim o povo de Israel e Absalão acamparam na terra de Gileade. Quando Davi chegou a Maanaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o Gileadita, de Rogelim, trouxeram camas, bacias e vasilhas de barro, além de trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas e lentilhas. Também mel, coalha, ovelhas e queijos de leite de vaca. Levaram isso a Davi e ao povo que estava com ele, para que comessem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Agora vamos ler o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 23 ao 42. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que os soldados fizeram. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. A morte de Jesus. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a no caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Um soldado abre o lado de Jesus com uma lança. Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia da preparação e era grande o dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem tirados das cruzes. Os soldados quebraram as pernas dos 2 homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro de um, depois do outro. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto,
não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que também vocês creiam. E isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: olharão para aquele a quem transpassaram o sepultamento de Jesus. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os óleos aromáticos, como é costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. Nesse jardim, um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. Ali, por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. Agora vamos ler Salmo 119, versículo 129 ao versículo 152. Maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. A revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. Abro a boca e suspiro porque desejo os teus mandamentos. Volta-te para mim e tem compaixão, como costumas fazer os que amam o teu nome. Firma os meus passos na tua palavra e não permitas que nenhuma iniquidade me domine. Livra-me da opressão dos homens e guardarei os teus preceitos. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Meus olhos vertem rios de lágrimas, porque os outros não guardam a tua lei. Tissade. Justo és tu, Senhor, e retos são os teus juízos. Os teus testemunhos tu os ordenastes com retidão e com absoluta fidelidade. O meu zelo me consome porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Sou pequeno e desprezado, mas não me esqueço dos teus preceitos. A tua justiça é justa, eterna, e a tua lei é a própria verdade. Sobre mim vieram tribulações e angústia, mas os teus mandamentos são o meu prazer. Eterna é a justiça dos teus testemunhos. Dai-me entendimento e viverei. Cofe. De todo o coração eu te invoco, ouve-me, Senhor. Observo os teus decretos. Clamo a ti, salva-me, e guardarei os teus testemunhos. Levanto-me antes do amanhecer e clamo. Na tua palavra espero confiante. Fico acordado nas vigílias da noite, para meditar na tua palavra. Ouve, Senhor, a minha voz segundo a tua bondade. Vivifica-me segundo os teus juízos. Aproximam-se de mim os que seguem a maldade. Eles se afastam da tua lei. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Quanto aos teus testemunhos, há muito sei que o estabeleceste para sempre. Reche. E agora, para finalizar, Provérbios capítulo 16, versículo 12 e 13. Os reis detestam a prática da maldade, porque o trono se estabelece pela justiça. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas corretas. E aqui encerramos a nossa leitura do dia. Obrigado pela sua companhia até aqui. Que Deus abençoe o seu dia. E amanhã estaremos aqui novamente, dando continuidade na nossa leitura bíblica. Nos vemos amanhã. Um grande abraço.